Oi, meus queridos, tudo bem? Vamos lá, vamos começar aqui essa leitura para essa semana, perguntando para as previsões do tarô o que é que vem na direção de cada um dos signos. Aí na descrição do vídeo você vai ver a minutagem para cada uma das leituras, dá uma olhadinha que tá tudo organizadinho aí. Na descrição você vai achar também o link para o meu site de agendamento, que é o pollination.com.br. Vai lá marcar uma leitura comigo se você achar que é a hora certa para você, vou ficar feliz em tirar as cartas para você, tá? Tem também o link para o meu clube de membros, que você veja lá, tem algumas opções, é uma ótima forma de apoiar o canal. E a partir de Geleia Real você tem inclusive acesso a conteúdo exclusivo, então veja se é uma coisa da qual você quer participar, mas já tô grata pela presença de todos vocês aqui, tá? Isso já é também um grande apoio. Vamos lá, vamos começar por Libra. O que vem na direção de Libra essa semana? Quando você chega até essa mensagem, ela chega até você, tem alguma coisa para conversar aqui com você? O que vem na direção de Libra essa semana? É uma semana de um salto. Tem alguma coisa que você observa sobre parcerias e consegue enxergar algo que falta. Me explico. Pode ser que seja numa parceria sua, tá? Pode ser na vida romântica, no trabalho, com familiares ou com amigos. E aí eu sinto bastante essa mensagem falando assim, você vai conseguir enxergar, observar, ver, né, que alguma coisa ali vem da ferida da escassez, a ferida do órfão. Então, às vezes, é alguma coisa naquela dinâmica, ou você vai perceber na atitude do outro, ou como aquilo tá te provocando, que vem dessa raiz, desse lugar. Aí essa mensagem fala que quando você observa isso, entende isso, você dá um grande salto, entendeu? Na sua compreensão, o teu jeito de lidar com algumas questões muda. Essa coisa do grande salto também me fala bastante sobre progresso. E então tem aí uma virada de chave no espaço das parcerias. E aí as cartas foram lá puxar a afirmação de Libra. Eu equilibro, eu equilibro. Equilíbrio é o quê? Vou começar por aqui, tá? Outra coisa é sobre esse eu equilíbrio. Então, tem coisas que você vai perceber que você vai entender o elemento dos valores e às vezes tem diferenças de valores, mas de alguma forma aquilo atrapalhava expansão. Essa diferença de valores atrapalhando a expansão, seja sua, seja da própria pessoa, seja a evolução daquela dinâmica, tá? Aí essa mensagem ela vem dizendo também que uma vez que você percebe isso, vai ficar claro também como que você se posiciona para você não se ver em circunstâncias desfavoráveis. E aí então, enxergando isso, como falamos, sobre uma pessoa, sobre uma dinâmica, um tipo de situação, você também vai enxergar onde muitas vezes você então agiu de forma incoerente. Incoerente por quê? Porque às vezes você estava enxergando de um jeito e estava respondendo para a pessoa, para a situação de uma forma. Mas agora que você consegue ver, né, que você consegue ver, você consegue enxergar, você pode agir de um jeito diferente, né? Interessante. Agir daquela forma antes, que eu podia até achar que eu estava fazendo a coisa certa, respondendo da forma certa, mas agora com o que eu enxergo, com o que eu percebo, eu até olho para trás, né, e percebo, aqui tá me lembrando muito um 6 de ouros, né, que inclusive traz essa coisa da troca justa, aonde cabe e aonde não cabe, ou onde eu caibo e onde eu não caibo, né? E aí fica realmente complicado, às vezes até injusto, exigir que eu me cale, que eu me diminua para encaixar aqui, ou que eu force a barra para que aquela situação cresça para me encontrar onde eu estou, entende? Interessante essa semana aí, hein, Libra? Eu vou resumir assim, eu sinto que é um momento de uma grande sacada.
em relação às suas trocas, às suas parcerias com as pessoas que te beneficia. E esse grande salto, não só assim o que antes poderia causar um incômodo, ser um mistério na nossa cabeça, né? Puxa, aí grande salto, progresso, né? Entendi, saquei. Mas também tem um elemento aqui de quando você percebe tudo isso e você consegue enxergar na sua atitude o que você pode fazer a respeito e você faz, e aí, então você equilibra, você traz para a harmonia, você também como é que fala? Desenrola aí algumas coisas na sua vida, entendeu? Orientação final para Libra essa semana. Elemento terra. Elemento terra falando de estabilidade, disciplina, as questões fundamentais, não é à toa que a gente esbarrou na conversa de valores também, né? Às vezes dá pra gente passar um tempão argumentando isso e aquilo outro, quando na raiz da questão tem uma coisa fundamental que é o que se valoriza ou não, né? Nas pessoas, na vida, naquela questão em si. Então, o resumo é esse, de que as coisas têm essa oportunidade de ficarem melhor, porque você vai enxergar com mais clareza onde você ajusta o passo. E o seu principal motivador vai ser muito pé no chão, vai ser muito pragmático, vai ser muito sobre pensar naquilo que colabora mais para a sua estabilidade financeira, emocional, para sua rotina, para sua disciplina, para aquilo que tem valor para você, questões de elemento terra, né? Na materialidade das coisas mesmo, tá bom? Libra, interessante, tá? Eu achei legal. Achei legal, meu sol é em Libra. Abraço essa energia para mim também. Vamos seguir em frente e vamos agora falar com Escorpião. Oi, Escorpião! Vamos lá, vamos começar aqui a sua leitura perguntando o que vem na direção do Escorpião essa semana. Lembrando que para marcar uma leitura particular comigo é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento. O link está na descrição desse vídeo. Vai lá marcar uma leitura comigo se achar que é a hora certa para você. Também tem o link aí para o clube de membros. Vai lá participar, é uma ótima forma de apoiar o canal. A partir de Geleia Real tem acesso a conteúdo exclusivo. Essas duas? Tá bom. Aí a mensagem diz assim: Escorpião, essa semana o universo alinha as estrelas e você pode se ver numa situação com uma conversa desafiadora, porque ela cai na posição desafio aqui. Então, assim, é desafiador porque você vai se ver precisando vocalizar algo, dar a sua opinião, ou de repente como a comunicação acontece ali, fica um pouquinho mais sensível, enfim. Mas olha, isso não é à toa, o universo alinha as estrelas e quando isso sai, não é a gente, né, que fez acontecer, às vezes a gente nem antecipava, né, enfim, as coisas acontecem numa coincidência, podemos dizer, e aí você se vê ali naquele momento em que o universo alinha as estrelas e fica desafiador e você precisa compartilhar a sua voz. Aí essa carta ela fala, saindo da caverna, né? Sem estar dominado aí pelo medo de perseguição, sem medo de se expressar, sem medo de cancelamento, né? Como o pessoal fala. Aí a mensagem diz pra gente que esse é um momento importante, crucial em travessia. Essa carta fala entre dois mundos. Quando essa ideia do entre dois mundos vem, a gente está concluindo, bom, a gente convidou a mudança e a mudança ela vai tomando forma. Então a gente está nesse pedaço do caminho em que está concluindo uma fase anterior com padrões e questões que a gente já conhece, está limpando para abrir espaço para novos padrões, novas questões, novos caminhos, novas ideias, né? Só que nesse pedacinho aqui a gente pode se sentir meio no ar, as coisas indefinidas, né? Então essa mensagem está falando, viver esse momento ou esses momentos, né? Isso faz parte desse momento de travessia. Então o que eu ouço é assim, você vai precisar se posicionar, se expressar da melhor forma que você conhece. Para muitas pessoas isso vai ser importante e vai ter um tema assim de estabelecer limites saudáveis.
Então, para algumas pessoas pode ser alguma situação que você sente que alguma coisa tá ali, ó, atravessando a barreira do que é aceitável ou não, aí você tem que se posicionar. Em outros casos também, essa coisa da dependência, né? Às vezes a gente pensa muito em dependência financeira, dependência emocional, quando gosta de uma pessoa, né? E fica naquela coisa. Mas não é só isso não, tá? Se o que o outro pensa ou não de mim afeta demais como eu me sinto em relação a mim, ou seja, se a minha opinião sobre mim, como eu tô me enxergando, a minha vida, como eu tô me sentindo, depende muito do que o outro fala, deixa de falar, faz, deixa de fazer. Me apoia ou deixa de me apoiar. Aí tem também uma dependência. É claro que tudo assim, né? Você tem que ter discernimento, né? Lógico, enxergar aí as coisas na medida certa. Mas grandes chances que esse momento aqui, ele é a sua chance de estabelecer limites saudáveis e se expressar de forma independente, certo? Aí a próxima carta fala assim: esse é um momento que você vai se ver seguindo o seu caminho, e muitas vezes o caminho que você está seguindo, a ideia, a sua opinião, seja lá o que for, ela não segue uma cartilha, ela não segue o caminho mais conhecido. Então você veja, né, novamente, independente do que o outro vai pensar, do que o outro acha certo, do que o outro valoriza ou não, não sei o que, isso aqui é muito verdade, é muito verdadeiro para mim, no meu caminho, como eu me conduzo, como eu vejo como importante, né? E aí tem aqui, é hora de formar o caminho e não de seguir, traçando um novo caminho. Seja o líder que você gostaria de ter. E a próxima carta fala sobre esse caminho numa direção de um novo ciclo. Você vê que a mensagem ela se reforçou em outros baralhos também. Escorpião, o que a gente está descrevendo, quando você está vivendo esse momento, já saiba que isso é você atravessando um pedaço do caminho na direção desse início de novo ciclo. Então, já sabendo disso, ó, chakra da garganta é bom se você quiser essa semana ouvir frequência de som, fazer yoga, trabalhar essa energia de alguma forma, pode ser também, só não vale fugir da raia na hora que chega ali o momento de ter a conversa, de se expressar, certo? Mas lógico que pode ajudar se você já estiver aterrando a sua energia, sempre, né? Sempre boa ideia. E também trabalhando aí o chakra da garganta, nossa, pode ficar ainda mais fácil atravessar esse momento. Olha lá, energia de Mercúrio na mesa. Essa semana tem conversas importantes. A área da comunicação é muito importante. Você pode se beneficiar de assistir também a leitura de Gêmeos, tá? Aproveita que tá todo mundo no mesmo vídeo, já vai ver a leitura de Gêmeos também. E aí essa mensagem ela reforça, isso é o universo apontando o dedo, apontando a direção, na direção de uma nova fase, onde cada vez mais você vai perceber que a sua vida vai te trazendo outras questões, acessos a outros lugares, outras oportunidades, outras pessoas, também outras responsabilidades, né? Então tá certo, Escorpião? Espero que essa leitura tenha te servido bem. Vamos seguir em frente agora, vamos falar com Sagitário. Oi, Sagitário, bem-vindos! Vamos lá, vamos começar aqui essa leitura perguntando o que vem na direção de Sagitário essa semana. Lembrando que para marcar uma leitura particular comigo é no pollination.com.br, o link está na descrição desse vídeo. Vai lá marcar uma leitura comigo. Tem também aí o link para o clube de membros, vai lá participar, é um ótimo jeito de apoiar o canal. Você veja aí qual opção se encaixa melhor para você, mas eu já te conto que a partir de Geleia Real você tem acesso a conteúdo exclusivo, tá? Então veja lá se você quer participar. O que vem na direção de Sagitário essa semana? Poxa, essas duas cartas muito fortes juntas, dizendo assim: Sagitário, você está preparado para uma nova fase. Aqui fala nova vida, né? Você está preparado para uma nova fase. E talvez você se reconheça dessa forma, né? Algo aconteça aí que te faz reconhecer que você está preparado. Para muitas pessoas, esse momento do reconhecimento pode vir quando você percebe que você é capaz de aceitar uma circunstância, não porque você tá aceitando desaforo, problema, toxicidade, desequilíbrio, nada disso não, tá? Eu simplesmente estou escolhendo as minhas batalhas e estou aceitando as coisas como são e, lógico, respondendo de acordo.
Aqui eu até ouço assim que isso pode ser um sinal que você mesmo pode perceber que você amadureceu em algumas questões, tá? A gente tá sempre amadurecendo, lógico, né? Mas essa semana pode ter mais uma situação em que você percebe. Olha como eu amadureci nisso. Por quê? Porque eu consigo aceitar essa situação, essa pessoa, essa circunstância como ela é, sem me colocar no papel de modificar aquilo, né? Muitas vezes. Olha lá. Você vai perceber que você está preparado muitas vezes quando você se vê sendo mais paciente ou conseguindo lidar com alguma questão aqui na temperança na medida certa, né? Com paciência, fora do espaço dos excessos. E aqui essa carta ela fala de apoio espiritual. Então você tem esse apoio, né? Ela vem lá de dentro, essa paciência. Aqui essa temperança é energia sagitariana também, né? Vem lá de dentro essa temperança, né? Mas aí você aceita esse momento. Interessante, olha. Próxima carta fala dos limites saudáveis. Isso apareceu para Escorpião também. A sua forma de enxergar uma situação, e pode ser mais de uma, tá? Você sabe não deixar que algo venha interferir demais no seu espaço, mas você também tá mais consciente e mais sábio, paciente de também não interferir com aquilo que não é seu para interferir, entendeu? Às vezes isso vai vir assim de, não é comigo, não é, como é que é? Não é meu círculo, não são meus macacos, como o pessoal fala, né? Mas tem hora que vai ser assim também, de repente você perceber alguma coisa naquela situação, reconhecer que você está lidando com algum tipo de limitação também do outro, e a tua forma de lidar com as coisas, ela muda um pouco. E ela entra nessa aceitação. Enfim, são apenas exemplos para você pode vir de um jeito diferente, mas a questão fundamental está aí. E quando você faz isso, essa mensagem que diz assim, aonde eu estou sendo guiado a ir, é quase como se fosse assim, uma vez que eu aceito não interferir, não ancorar, não gerenciar, não querer consertar, seja lá o que for, eu também estou livre para continuar o caminho que eu estava andando. Então, por isso, eu estou pronto. O que mais que a gente pode saber sobre essa energia de Sagitário essa semana? E aí, ó, devagar se vai longe. Essa coisa da paciência, da temperança, né? Você pode se ver com menos pressa de fazer algumas coisas. Às vezes a gente tá fazendo as coisas já pensando no resultado, né? E aí da mesma forma, não, eu aceito se as coisas precisarem ter um tempo de maturação maior. Eu aceito esperar o tempo das coisas. E às vezes a gente aprende isso quando a gente quis sair correndo na frente e viu que é muito mais difícil. Que se a gente tivesse só dado um tempo para o resto acompanhar, acho que poderia ter ficado um pouco mais fluido, mais harmonioso, mais fácil, né? Chegar num resultado similar ou até resultados melhores, né? Quando é o momento certo. Então, devagar se vai longe, sem pressa, pacientemente. Isso é sinal de estar pronto. Por quê? Porque nessa você vai não ocupando o papel que não é seu para ocupar. Olha a balança e o equilíbrio aqui, ó. Aí, como eu vi essas cartas, a chave, o que te deu acesso, ou o que te dá acesso a essa nova fase é principalmente isso, é essa sabedoria. E o sábio de verdade, ele não é arrogante, ele é ensinável também. O sábio de verdade sabe que não sabe todas as coisas. Olha lá a história de Aristóteles, né? Que foi eleito o homem mais, pelos oráculos lá, sacerdotisa dos oráculos, dito o homem mais inteligente do mundo, mais sábio do mundo. E aí o pessoal ficou em fervorosa, foram lá até processaram ele para derrubar o caráter dele. E aí tem todo um livro, acho que é a Apologia de Aristóteles, uma coisa assim, que ele fala, que ele entende por que a sacerdotisa, no começo ele também não entendeu, que ele não se sente
não se sentia o homem mais inteligente do mundo. Mas aí ele foi refletindo e foi entendendo, pela consciência dele de não saber tudo, não poder tudo, não ser tudo, aquilo tornava ele o homem mais inteligente do mundo, porque era consciente de sua ignorância, quando muitas vezes a gente se perde na nossa arrogância, na nossa vaidade, né? Enfim, fomos nessa direção aí, Sagitário, inesperadamente, mas de repente você se vê vivendo situações nessa semana onde um ponto de vista mais ou menos assim, né? Às vezes é sábio escolher as nossas batalhas, às vezes é sábio deixar alguma coisa, aí deixa o outro pensar que é porque eu não sei, porque eu não sou, porque eu tô errado, porque eu tô falhando, faltando, fracassando, sei lá, mas eu sei, né? Essa semana é uma bênção. É uma bênção. Porque com tudo isso que a gente tá falando, ó, não é à toa, ouve teu cartomante, tá? A tua sabedoria, a sua paciência, a sua forma de enxergar as coisas é uma bênção, porque vem situação que dá a chance de confundir, fazer você ficar ansioso, preocupado com a sua estabilidade, com o seu sucesso, com o seu bem-estar, com o seu futuro. Só que aí aquilo não tem o poder de te confundir como muitas vezes já pôde antes, porque você tem uma outra mentalidade, uma outra cabeça, você consegue enxergar a situação de uma perspectiva maior. E isso mostra para você, é prova para você também, inclusive, de que você está pronto para uma nova fase, uma nova vida. Muito bem, Sagitário, espero que essa leitura tenha ajudado. Vamos agora falar com Capricórnio. Oi, Capricórnio, bem-vindos! Vamos lá, vamos começar aqui a sua leitura perguntando o que vem na direção de Capricórnio essa semana. Lembrando que se você tiver interesse em marcar uma leitura particular comigo é no pollination.com.br. O link está na descrição desse vídeo. Vai lá marcar uma leitura comigo se você achar que é a hora certa. Também tem o link para o meu clube de membros. Participe, é uma ótima forma de apoiar o canal. E já conto para você que a partir de Geleia Real tem ali um acesso a conteúdo exclusivo, tá? Vamos lá, Capricórnio, já tô prestando atenção aqui em Capricórnio. O que vem na direção de Capricórnio essa semana? Interessante, essas duas cartas juntas. Porque as duas imagens aqui, essas duas ideias me falam muito do fundamental, da base. Então essa carta de regeneração e essa carta fala dos blocos de construção. Aí eu ouço assim, agora que algumas questões fundamentais estão sedimentadas, é possível abrir espaço para o novo. Agora que algumas questões estão sedimentadas, organizadas, disciplinadas, etc, etc, dá para abrir espaço para mais, né? O que mais que a gente pode falar sobre essa energia de Capricórnio essa semana? Dá para te expor a mais. Essa carta fala muito sobre isso também para mim. Então você será exposto a mais, porque você pode, você consegue. E aí a próxima carta fala, vem reforçar que você não está sozinho, né? Então não quer dizer que você atravessa as questões sozinho, você continuará tendo seu apoio, né? Espiritual, sempre, mas para muitas pessoas você pode ter umas parcerias, amigos, familiares, pessoal do trabalho aí, entendeu? Mas é uma coisa assim, essa coisa de se reconhecer nunca estando sozinho é uma das questões fundamentais também, para se manter sedimentada aí. Tá. Capricórnio, ouve tua cartomante. Aonde você se sentir, onde você sentir que naquela situação, se é um ataque pessoal, ou se é uma coisa assim, uma dinâmica meio esquisita que acontece naquela situação que você está vivendo e tudo mais, reconheça esse momento como sinal de progresso, sinal da sua travessia, sinal do seu progresso, tá? A mensagem já dizia, você será exposto a mais. Quando você for exposto a mais, algumas coisas que já estivessem num lugar assim mais tranquilo, né? Porque tá controlado, né? Quando você expande, abre, tá exposto a mais, tem mais chance de perceber e viver ali alguma instabilidade, entendeu? Seja pessoal com você ou não. O reforço dessa mensagem é,
Lembra a questão fundamental, você não está sozinho. Lembra também que isso é sinal de progresso, movimento. É razão para celebrar, é razão de que, é sinal de que o teu universo aí particular está se expandindo, abrindo espaço para o novo. Aí eu fico vendo uma imagem assim, como se tivesse um potinho selado, sabe? Aí abrir o potinho selado, aí tá sujeito, tá exposto, né? Mas é só isso, tá? Lembre-se que você nunca está sozinho e que isso nesse momento é bom sinal, tá bom? O que mais que a gente pode saber sobre essa energia de Capricórnio nesse momento? Esse momento ele revela uma graduação, ele revela a torre, né? Carta de revelação, revelando o mundo. Graduação de um período importante de aprendizado e o início de uma nova fase. No momento certo, na hora certa, você vai saber melhor do que a gente está falando. Sacerdotisa, quando aparece na mesa, conta pra gente que apenas no momento certo, na hora certa, guardiã do véu que separa os mundos, levanta o véu e aí a gente vai perceber algo, né? E aquilo normalmente vira uma chave, né? E aí essa mensagem fala de que muito do que vai fazer parte desse momento de graduação é uma conversa sobre maturidade, amadurecimento, conhecimento, né? Em relação a algumas coisas, para muitas pessoas em relação a trabalho, mas não é uma leitura exclusiva sobre trabalho, tá? Aqui essa carta ela fala de encontrar o equilíbrio e tirar os excessos, né? Então assim, vai ter alguma coisa nessa situação ou nessas situações que você vive que vai ficar claro para você, vai revelar para você, né? Eu vejo mais assim, nesse momento, a importância de ter vivido as lições ou as questões que você viveu. Por que foi importante sedimentar, né? Algumas questões fundamentais aí. Porque certas coisas viram uma bola de neve, tá? E aí, nesse tipo de situação que vem essa semana, você vai poder observar, você vai poder ver, né? Nesse momento de graduação, é tudo sinalizador de graduação. Por que era sábio? A sabedoria de tirar algumas coisas dos espaços, dos excessos, das oposições e tudo mais. Para muitas pessoas, a vida te colocou também numa onda de aprendizado sobre disciplina, autocuidado, fundamental nesse lugar também, onde você pudesse ter uma tendência a canalizar muito do seu tempo, da sua energia, a tua balança ia muito mais na direção de ser produtivo, por exemplo. E aí, querendo ou não, você foi tendo que aprender a fazer as coisas de um jeito diferente. E isso é complexo, tá? Posso falar o que eu quiser aqui, não vai fazer jus à história completinha de todo mundo, mas é mais ou menos isso. E aí, nessa semana, você pode ganhar um entendimento maior também do porquê que isso era tão importante, para além daquilo que você já entendia. Às vezes era assim, de fato, eu realmente me sinto melhor, eu me sinto mais confiante. Essa carta fala muito disso também, né? Me sinto melhor, me sinto mais confiante, me sinto mais preparado, haja visto tudo aí o que vivi. Só que aí não se surpreenda se essa semana você descobrir mais uma camadinha da importância desses teus momentos aí. Eu ouso até dizer, entender um pouquinho melhor assim o que era plano divino, sabe? A sabedoria divina também por trás de como as coisas se desenrolaram. Aí a outra carta que aparece aqui na mesa fala sobre você faz a sua parte quando você cuida de você, sabendo que você não está sozinho. Então você sempre trabalha em parceria com o universo, no mínimo, né? Ou que você sempre vai receber aquilo que você precisa de alguma maneira, enfim. Então isso vai ficar claro. Olha lá, eu falei tanto disso, né? Vem casa 6 aqui, casa 6 fala de rotina, disciplina, né? Vida cotidiana mesmo. Fala de questões relacionadas à nossa saúde física também, tudo mais, né? Que eu não faço leituras para falar de saúde, mas isso faz parte de casa 6 também. Então, Capricórnio, vai ter um complemento à sua mensagem na leitura de Virgem.
tá certo? Esse ano, no ano que eu estou postando essa leitura, quando você chega até ela, ela chega até você, tem alguma coisa para conversar com você. Mas no ano que eu estou postando essa leitura, é um ano 9, né? E 9 é o arcano maior do eremita, Virgem. Então, muitas pessoas podem ter vivido essas repaginações, a regeneração das rotinas, dos hábitos, né? Então está se reforçando aqui, que a gente está falando de um movimento maior, que essa semana, de alguma forma, aí você gradua de algumas questões e você vai poder perceber isso, tá? Muito bem, Capricórnio, espero que essa leitura tenha te servido bem. Vamos seguir em frente agora, vamos falar com Aquário. Oi, Aquário, vamos lá, vamos começar aqui a sua leitura perguntando o que vem na sua direção essa semana. Lembrando que para marcar uma leitura particular comigo é no pollination.com.br. O link para o meu site de agendamento está aí na descrição do vídeo. Vai lá que eu vou ficar feliz em tirar as cartas para você. Também tem o link aí para o clube de membros aqui do canal, uma ótima forma de apoiar o canal. Veja se você quer participar a partir de geleia real. Inclusive você tem acesso a conteúdo exclusivo, tá? Então veja lá. Vou ficar feliz se você escolher participar, mas eu tô feliz com a tua presença aqui. Vamos lá, o que vem na direção de Aquário essa semana? Uma nova perspectiva, vai ter uma continuação da nossa conversa na próxima leitura, que é a de Peixes. A energia já contou pra gente já. E aí diz assim, ó, essa semana é como se fosse você chegando no final de um arco-íris, chegando no pote de ouro no final do arco-íris. Aí eu quero te convidar a enxergar esse pote de ouro da seguinte maneira. Essa grande coisa de valor, a coisa mais valiosa que você recebe é uma nova perspectiva. A nossa percepção informa a nossa realidade. Porque o nosso jeito de perceber vai influenciar como a gente faz as coisas e a gente anda o caminho que a gente faz. Então, assim, isso aqui é valiosíssimo. E os arco-íris são um fenômeno de percepção, tá? Então, pode ser que você se veja recebendo um presente, uma coisa legal aí essa semana, espero que sim, materializada assim, né, de um valor monetário objetivo aí para você, um pote de ouro. Pode ser que o equivalente a um pote de ouro assim, de valor monetário, pode ser, espero que sim, que legal. Mas eu quero te convidar a enxergar o pote de ouro nesses momentos também, quando a gente ganha um entendimento, uma percepção, a gente consegue, porque uma vez que a gente tem às vezes uma direção, uma clareza, nossa, já é mais de meio caminho andado pra gente. Então você veja como saiu essa mensagem, agora que eu olho para essa carta novamente, que é a carta da flexibilidade, já foi um exercício, já foi um pedido de flexibilidade quando na forma de reconhecer a chegada disso. Então fica aqui um reforço que essa semana sua flexibilidade, né, no jeito de perceber as coisas, percebendo além da superfície, né, também vai ser muito valioso, vai ser muito importante. O que mais que a gente pode saber sobre essa semana para Aquário? As de paus, ó, ele ativa uma inspiração, uma paixão, uma motivação, então te dá um gás de alguma forma, vira essa chave aí, e aí você se vê motivado, inspirado, de repente tem uma ideia, e aí isso vai ter relação com alguma coisa que seria quase como se fosse assim, segundas chances, ou terceiras, quartas, quintas, né? A chance de poder escolher fazer diferente e então poder ver as coisas indo numa direção diferente. Às vezes está flexibilizando a sua percepção, o seu olhar em relação a uma questão. E aí então te dá essa oportunidade com essa nova visão de poder fazer diferente e aí, então poder ver as coisas indo numa direção diferente. Isso é muito valioso, Aquário. Muito valioso. Fico feliz. O que mais que a gente pode saber sobre a energia de Aquário? Essa semana tá puxando Peixes novamente, você vê, né? Aí diz assim, ó, aí você toma as rédeas, aí você vai ter que tomar uma atitude, uma iniciativa, confia no seu taco, né, como a gente diz, e aí você vai tomar as rédeas, tomar a iniciativa, apontar uma direção, se mobilizar na direção de andar o caminho daquilo que você
tá enxergando, tá percebendo, né, com o que vem na sua direção essa semana. Tem mais alguma cartinha para Aquário? Você ficar chamando peixes toda hora? Então, algo vai se revelar, tá? Não vai passar batido, também tem isso, né? Não passa, olha, com certeza, torre em cima de torre. Torre é uma energia de revelação, tá? Mostra uma coisa fundamental. A torre também tem isso, é quando o universo ilumina pra gente uma questão fundamental e então nos dá a chance de redirecionar. Na história da torre, normalmente mostra, no tarô mais tradicional, mostra duas pessoas, né? Que tá mostrando um, mas normalmente mostra duas pessoas caindo da torre. Só que a história o universo apontou uma questão fundamental. Uma pessoa escolheu ignorar aquilo que foi visto e continuou fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, na mesma direção. E aí é só uma questão de tempo até cair junto com a torre. A outra pessoa, mesma coisa, enxergou, pôde perceber, enxergar, instalou ali uma questão fundamental e aí escolheu se colocar em circunstâncias melhores. Então, a outra pessoa que está caindo da torre, ela não está caindo da torre, ela está saltando da torre porque ela está fazendo a escolha de se alinhar com circunstâncias melhores, né? Então, olha só, aqui não é que para todo mundo vai ser uma coisa ruim da qual você tem que fugir, não é nada disso. Para algumas pessoas pode ser uma oportunidade, eu enxergo uma oportunidade numa direção, ajusto o passo para ir naquela direção, e para outras pode ter um redirecionamento. Nossa, eu estava muito focado nisso aqui, nesse caminho, nessa atividade, nessa questão, e aí eu enxergo coisas que me mostram que, na verdade, poderia ficar mais fácil, mais sustentável, mais produtivo, né? Enfim, mais estável para mim, fazendo dessa forma ou nessa direção, entendeu? Então, assim, essa oportunidade, por isso que a mensagem disse que aí isso aqui vai acontecer e você vai precisar, na sua liderança, tomar as rédeas, né? Tomar uma atitude, tomar uma iniciativa. Bom, então, Aquário, já que a gente já sabe que especialmente esse pedacinho da leitura tá bem lá na leitura de peixes, vamos continuar para a leitura de peixes? Então, vamos. Oi, peixes! Vamos lá, vamos começar aqui a sua leitura com as previsões do tarô para essa semana. Lembrando que para marcar uma leitura particular comigo é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento, o link está na descrição desse vídeo. Vai lá marcar uma leitura comigo se você achar que é a hora certa para você. Também tem o link aí para o clube de membros, vai lá participar, é um ótimo jeito de apoiar o canal. E já conto para você que a partir do nível ali geleia real, você ganha acesso a conteúdo exclusivo, porque dá um pouquinho mais de trabalho também para fazer, né? Então veja lá. Vamos lá, peixes, ó, você já estava participando ali da leitura de Aquário, estava participando da conversa já, então tô curiosa para ver o que sai aqui com peixes. Tá. Então essa semana pode ter uma versão diferente para algumas pessoas. Para algumas pessoas, ou você se vê refletindo, pensando muito sobre parcerias, pode ser na vida romântica, no trabalho, com familiares, com amigos, ou tem parceria, né? Alguém aí que cruza o teu caminho e te coloca para pensar aí sobre algumas coisas. Vou tirar mais cartas, espera aí. Cadê o meu? Aqui, ó. O importante é você saber que cada pessoa está no seu lugar, tudo está no seu lugar e que muitas vezes o seu caminho vai ser diferente. Essa carta ela fala assim, você não é para todo mundo, que não é uma mensagem vaidosa não, né? Isso aí serve para todos nós, então assim, nem sempre o meu caminho, o jeito que a minha vida se desenrola vai seguir os mesmos passos, vai dar para comparar com o do outro. E aí essa carta fala, abrace o que te faz diferente, que faz do seu caminho, da sua vida diferente, porque essa é uma forma de você se manter seguindo o seu verdadeiro norte, o seu verdadeiro caminho. E aí então essa carta me falou muito sobre isso, sabe? O seu verdadeiro norte, eu acho interessante que essa carta traz esse conceito que eu te falei,
E ela veio junto com um sacerdote, que muitas vezes fala das tradições, né? Mas olha, essa carta do sacerdote também fala isso muito forte. Cada um está no seu lugar. O importante é você continuar seguindo o seu caminho, a sua direção, né? Nem tentar ficar comparando e deixando de fazer o seu da forma mais verdadeira que você conhece, porque de repente está destoando demais, né? Do caminho do outro, da opinião do outro, das conquistas do outro, que poxa, eu também quero ser feliz, também quero conquistar, também quero me sentir seguro, entendeu? O que vem na sua direção essa semana te coloca para refletir sobre isso, tá? Aí uma mensagem que diz que é justamente a coerência, agir de forma coerente com a consciência que você tem, que te dá acesso às coisas. E tem algumas coisas que a gente está falando principalmente das situações que você evita, que você vem evitando, vem oferecendo resistência para não fazer. O que mais que a gente pode saber sobre isso aqui para peixes essa semana? Aí o 2 de copas aparece na mesa de novo, sugerindo que, olha, presta atenção nas pessoas que cruzam o seu caminho, que vêm na sua direção e nessas coisas que conversam em parceria com você, tá? Aí o sol, essas coisas elas vão se iluminar para você através de um espelho em alguém ou do que alguma coisa, como uma pessoa está fazendo, e às vezes aquilo te inspira a agir da mesma forma ou te ilumina, que olha, né, não é julgamento, mas eu gostaria de poder não repetir, né, os mesmos erros. Enfim, o Sol é uma carta que fala de sucesso potencial, uma das cartas mais otimistas do baralho. Mas eu fico sentindo que, especialmente nesse momento, é uma mensagem que está falando sobre alguma coisa vai ficar muito clara para você através de uma troca de figurinha, alguma coisa assim, com outra pessoa, de um espelho, né? Através de um espelho com outra pessoa. O que mais que a gente pode saber sobre essa energia de peixes nesse momento? Aí a mensagem fala que, olha só, né? Eu fiz assim um movimento, mas aqui tem uma balança, né? Aqui é a balança da verdade, aqui é a carta do julgamento, que também é um momento de despertar. A gente tem vários símbolos do despertar aqui também. Então, despertando para uma verdade em relação a um 3 de espadas, uma dor. Algo que esteja num lugar de dor e que muitas vezes o não fazer, o não agir, está muito mais associado a essa dor de perda, né? Essa carta fala, enfim, medo de perder, né? Ou se sentindo com muito medo de sair, de errar, de sair perdendo. O sacerdote aparece na mesa novamente, junto com a imperatriz e o 9 de espadas. E aí, para muitas pessoas tem isso, a dor, fundamentalmente falando, tá? Pode ter um saborzinho diferente para cada um aí, mas é quase como se fosse assim, tem uma ideia tradicional sobre amor ou sobre abundância, prosperidade, entendeu? Conforto, prazer, harmonia, tem uma ideia tradicional disso. E a mensagem já falava, tá cada um no seu lugar, abrace as diferenças do caminho, sem medo, ansiedade, preocupação. E isso pode se mostrar para você ou para te validar, te encorajar a dar passos que você já vem considerando, já vem ponderando, mas não faz, né? Porque, enfim, não se sente seguro, muitas vezes ali é chakra básico. Ou até mesmo de perceber passos que você não fosse o medo de sair perdendo, o medo de errar, você daria. Não sei se eu falei a mesma coisa 2 vezes, tá? Mas se eu falei 2 vezes, tem razão de ser, porque é muito isso. Tá bom, peixes? Espero que essa leitura tenha
te servido bem. Vamos seguir em frente agora, vamos conversar com Áries. Oi, Áries! Bem-vindos! Vamos lá, vamos começar aqui perguntando sobre as previsões do tarô para essa semana. Lembrando que para marcar uma leitura particular comigo é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento. O link está na descrição desse vídeo. Vai lá marcar uma leitura comigo se você achar que é a hora certa para você. Também tem o link para o clube de membros, que é um ótimo jeito de apoiar o canal. Veja lá se você quer participar. Já conto para você que a partir de Geleia Real tem acesso a conteúdos exclusivos, tá? E muito obrigada pela sua presença aqui, sou grata a todos. Vamos lá, Áries, já virou uma cartinha aqui, ó. Essa semana para Áries, você tá se preparando, conscientemente ou não, você tá se preparando para algo. Essa aqui é a minha carta do preparo. E é o preparo que é assim, lembra do Karate Kid. Karate Kid na casa do Sr. Miyagi lá, sabe? Arregaçando as mangas. E lembrei disso também, né? Fazia tempo que eu não lembrava desse aspecto dessa carta. Muitas vezes a gente não se dá conta de que a gente está sendo treinado, preparado, aqui no caso para um novo dia. Porque como o Karate Kid lá, ele estava sendo treinado nos movimentos do Karatê, mas ele achava que ele estava só limpando a casa do Sr. Miyagi. Então tem o preparo para um novo dia essa semana. E aí a próxima carta, ela diz, eu lembro. Então, para muitas pessoas, tem memória vindo à tona. E também nesse espaço do subconsciente e de fazer conscientemente, porque a carta saiu na minha mão, assim também. Então, isso tá conversando demais comigo, por isso que eu precisei pausar. Tem coisas que você pode estar consciente, que você está se movimentando de tal forma, porque você está se preparando, né? Para dar certos passos, para organizar algumas coisas, você vai querer movimentar outras, enfim. Mas ainda assim, tem uma coisa nessa... Tem uma coisa nessa energia que você ainda não tem dimensão, tá? E tá tudo bem. O que você faz com essa informação? Nada, apenas por curiosidade, só para você ficar sabendo. E aí me chamou a atenção que nessa carta aqui, bem fraquinho assim, tem uma mão assim no ombro dela. Não sei se eu já tinha percebido isso antes, mas tem assim, dá para ver os dedinhos assim, bem transparentes assim no ombro dela. Então tem essa coisa de você sendo guiado, você sendo ajudado. Então assim, siga as tuas inspirações. O que te dá uma vontade de fazer, de organizar, faça, entendeu? Faça, porque alguma razão de ser tem. Olha lá, a lua, tá vendo? A lua é a questão, fala das questões do subconsciente, as coisas que não estão às claras, né? Então muitas vezes vai falar dos mistérios. Aí essa mensagem diz assim, ó, que assim, nessa energia, você está cultivando 2 de copas, uma parceria ou em parceria. Cultivando o novo dia em parceria, mas não num espaço de controle do tempo, da direção, do resultado. Interessante. Você está trabalhando em parceria sem saber, por completo, pelo menos. Aí a próxima carta fala sobre aprendizado. Por que você me chamou a atenção assim? Tem que tirar mais uma cartinha. Planejando em silêncio. O 7 de ouros aparece novamente. O cultivando, planejando, pacientemente, em silêncio. E aí um 4 de paus. 4 de paus fala de integração, celebração. Aqui fala da conquista do fundamental. Então assim, preparando o terreno, sabe? Essa imagem assim de preparando o terreno.
se preparando, se planejando silenciosamente. E talvez nesses casos em que você mesmo não tem total consciência, né, do pra quê e por que está fazendo algumas coisas, talvez seja isso que essa mensagem esteja dizendo também. É porque algumas coisas é para elas ficarem assim, é para elas ficarem no seu íntimo, né? Ó, tenha paciência. Tenha paciência. E aí temos aqui a carta das conexões, das parcerias aparecendo aqui. O que mais que a gente pode saber? Esse momento de preparo silencioso das questões fundamentais. Também tem isso, né? Se você se vê vivendo grandes conquistas, eu sou sempre da cabeça de que aquilo que a gente dá o poder tem sobre a gente. Então essa coisa de que você não pode falar do não sei o que, tem que levar em consideração o equilíbrio disso aí, né? Senão você vira refém também. Olha que coisa, não pode nem celebrar as próprias vitórias, que vida também, né? Então assim, então o que eu vou falar, você escute isso com um grão de sal, que se você se vê vivendo uma conquista essa semana, pode valer a pena que você continue trabalhando e se planejando em silêncio, para não falar as coisas antes da hora, porque aqui é a hora do cultivo, né? Aí eu tenho aqui essa mensagem falando sobre 10 de ouros, futuro próspero. Eu tenho a carta do mundo, que é a carta de graduação. E aqui o pajem de espadas puxando a leitura de touro, que é a próxima que a gente vai fazer. Esse pajem de espadas fala sobre falar mais do que deve, entendeu? Por isso que eu fui nessa direção também. Então seja paciente, você não está se escondendo de ninguém, porque você não é presa de nada nem de ninguém, mas tem certas coisas que pode valer a pena trabalhar em silêncio. E quando você se vê tendo as suas vitórias, as suas celebrações, ainda assim celebre. Não deixa passar batido não, é importante a gente reconhecer e marcar esses momentos bons, né? Só a gente sabe o trabalho que dá para ter as nossas conquistas, né? Também tem isso, para algumas pessoas pode ser que essa semana você se veja, você comece a ver mais movimento em questões nas quais você vem trabalhando em silêncio, em que as outras pessoas não sabem de toda a paciência, dedicação, devoção. 7 de ouros é devoção também, né? Que vem sendo colocado em algumas questões. Então você pode, com essa carta de graduação, né? E o 4 de paus aqui, ver algum progresso, ver algum sinal de progresso, entendeu? Mas enfim, Áries. Espero que essa leitura tenha te servido bem. Já que a mensagem ela tá puxando aqui touro, vamos lá seguir para touro. Vamos ver o que é sobre comunicação. E cuidado na comunicação, para não falar coisa certa na hora errada, coisa errada na hora certa. Ou de repente também essa carta fala de quando a gente descobre informação meio sem querer querendo, tá? Não precisa ser assim um momento de gafe necessariamente, mas às vezes assim, de uma forma bem... como é que se diz? Descontraída. Alguém fala alguma coisa que ilumina, que informa a gente de coisas que são importantes pra gente, né? Bom, vamos ver. Vamos lá pra touro. Oi, touro! Bem-vindos! Vamos lá, vamos começar a sua leitura com as previsões do tarô para a semana de touro. Lembrando que para marcar uma leitura particular comigo é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento, o link está na descrição desse vídeo. Vai lá marcar uma leitura comigo, que eu vou ficar feliz em tirar as cartas para você. Também tem o link aí para o clube de membros aqui do canal, que é um ótimo jeito de apoiar o canal aqui também. Já conto para você, tem várias opções ali, leia direitinho as opções, mas que a partir de Geleia Real você tem acesso a conteúdo exclusivo, tá? Então veja lá se você quer participar. O que tem aqui para touro? Mais uma carta, por favor.
Vou precisar dizer como ela tá, né, fluindo aqui. Touro, essa semana fique em paz e faça as coisas de acordo com o que deixa teu coração em paz. Ouve seu coração e o critério do que vai ser uma boa decisão ou não, o melhor jeito de lidar ou não com uma situação é você se perguntar como que o meu coração vai ficar em paz, como que eu vou ficar em paz, fazendo isso, não fazendo isso, falando isso, não falando isso. Esse vai ser aí o seu norte. As próximas cartas, elas falam sobre você tirando uma resistência e se permitindo se abrir para possibilidades. 10 de ouros, futuro próspero, uma oportunidade próspera se revelando, mas aí vai ter a sua escolha. Então, fazer aquilo que vai te deixar em paz. Como eu falei, não é para todo mundo, diga sim, né? Não, você vai ter que sempre respeitar os seus limites. E às vezes as coisas se desenrolam de um jeito, entendeu? Que precisa de alguns nãos no meio do caminho também. Enfim, não tem a receita igualzinho para todo mundo seguir, fazer igual, repetir, que nem robozinho. Não tem. A questão fundamental é essa. Ouve isso, leva com você para a semana. O que cruzar o seu caminho é para você se ouvir, se perguntar, ponderar o que vai deixar o seu coração em paz de fazer. Mas tem alguma coisa que se revela, que se mostra para você essa semana e que você vai ter esse momento assim de usar o seu livre-arbítrio, colocar na sua balança, medir com a sua régua, ser honesto com você, leal a você e agir a partir disso. Essa mensagem fala que tem ajuda ancestral nesse momento, por isso que pede para ouvir o teu coração também, né? Muitas vezes é como essa sabedoria, a gente acessa a sabedoria divina também, mas que tem alguma provocação, entendeu? Tem alguma provocação, porque eu tenho aqui as relações kármicas e eu tenho aqui essa carta que fala de trocas muito duais. E aqui, a conversa que a gente está tendo, e a gente repetiu a questão fundamental, que não é para florear, não é para confundir, não é para ficar atribuindo significado, não. É muito isso. Porque com esse tipo de energia dá para fazer tudo isso. Mas é para você se voltar para o fundamental. Independentemente do que é a novelinha da vida, da cartilha da sociedade, do papel de cada um nessa história, do que o espiritual deve ter feito, não ter feito, ser, não ser, independente de tudo isso. Vai ouvir o seu coração e fazer o que deixa seu coração em paz, porque tem grandes chances de se ver agindo a partir de culpa. E culpa muitas vezes assim, de achar que tá fazendo errado, pode ser. Culpa porque já pisei na bola com essa pessoa, pode ser. Pessoas pisam na bola, né? Às vezes, tá? Às vezes até mesmo boas pessoas pisam na bola. Mas aqui, acima de tudo, é uma questão assim, culpa nem sempre é quando a gente pisa na bola que a gente sente. Às vezes é culpa de não ser o suficiente. Eu vou querer compensar por alguma coisa que eu acho que eu não sou, que eu não fiz, né? Que eu deveria fazer, que eu deveria ser. Aí é um problema. Então, você vai fazer as coisas conforme aquilo deixa o seu coração em paz de fazer. Ou seja, o seu coração não vai ficar pesado em culpa, vergonha. Não é pelo que o outro fala, deixa de falar, o que a sociedade diz que tem que ser, o que não tem que ser. É você, tá? Às vezes a gente sente culpa por errar também com a gente mesmo. Às vezes a gente fica carregando culpa aí porque viveu uma situação de a gente se sentiu enganado e assim, quem fez a safadeza foi o outro, mas às vezes quem carrega a culpa é a gente. Né? Como que eu não soube, como que eu não fiz, como que eu não falei, não percebi antes, enfim. Então, por isso que a questão fundamental é essa. Você vai ter que se ouvir, ter a coragem de fazer, agir conforme o seu coração fica em paz, independente dessas outras questões, desse barulho todo. E às vezes isso é desafiador, dependendo de quem vem, da situação.
E aí vem as caraminholas, o que o outro vai pensar? Será que eu sou uma má pessoa se eu disser não aqui? Será que eu sou uma pessoa se eu dizer sim para isso, quem eu penso que eu sou? Enfim, pensa com carinho. Ó, confia nessa mágica, na mágica dessa coisa simples aí que a gente falou. Confie na mágica, tá? Ah, mas é simples demais para ser verdade. Ok. Muitas vezes é necessário limpar o barulho, limpar o excesso, limpar um monte de história, um monte de significado, um monte disso e aquilo, e a gente se beneficia do silêncio e de simplesmente agir em verdade, tá? Independente do que o outro vai pensar, deixar de pensar, o que vão falar, não importa. Ah, será que Deus vai gostar, não vai gostar? Tá conversando com você pelo seu coração. Então, ouve seu coração. Tá bom, Touro? Espero que essa leitura tenha te servido bem. Vamos seguir em frente, vamos falar agora com Gêmeos. Oi, Gêmeos, tudo bem? Vamos lá, vamos começar aqui essa leitura com as previsões do tarô para a semana de Gêmeos. Lembrando que para marcar uma leitura particular comigo, é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento. O link está na descrição desse vídeo. Vai lá marcar uma leitura particular comigo se você achar que é a hora certa para você. Também tem o link aí para o clube de membros, vai lá participar, um ótimo jeito de apoiar o canal. E a partir de Geleia Real, você vai ver que você ganha acesso a conteúdo exclusivo, que dá um pouquinho mais de trabalho também para fazer. Então, veja se você quer participar. Bom, essa semana aqui para Gêmeos é um momento em que, assim, através do poder do acaso, serendipity, né? Você percebe algo, vira uma chave, muda a percepção em relação a uma questão, e isso limpa a tua energia, limpa teu pensamento, especialmente no lugar assim, ó, medo de falta, pensamento de escassez, rejeição, abandono, essas coisas. E aí você consegue seguir em frente. É suficiente, entendi o suficiente e seguir em frente. O que mais que a gente pode falar sobre essa energia para Gêmeos essa semana? Tá. Interessante. Alguma situação onde é meio que assim, parece até o jogo do inverso. O poder do acaso, as coisas acontecendo diferente daquilo muitas vezes como a gente planeja, estão te preservando, te poupando, preservando o emocional e te guiando numa direção mais saudável, com o 2 de copas. E aonde poderia estar sentindo ali copo meio vazio, medo de falta, pensamento de escassez, rejeição, abandono, essas coisas, na verdade ali se percebe uma oportunidade, na verdade ali tem uma oportunidade. Ou você tivesse se sentindo, sabe, de canto, assim, patinho feio e tudo mais, e aí, na verdade, essa chave vira e você se percebe em território fértil, né? Ou com oportunidade, ou com algo de valor, com esse as de ouros aqui. Então, não decida nada agora, aqui nesse momento em que a gente está se conversando, mas no mínimo essa mensagem está falando que tem alguma narrativa que se limpa aí, meio que por acaso, tá? As coisas vão acontecendo, limpa a tua cabeça, a tua energia, a tua percepção. E aí não só tem isso, que já é ótimo, já é um alívio, mas também assim, é como se aí você enxergasse a história bem diferente, bem diferente. Aí vem a sacerdotisa puxando a próxima carta, que é a leitura de Câncer. Isso começou a acontecer com todas as leituras a partir de algum signo que eu não me atentei aí de decorar qual que era. Eu acho que foi de Aquário para Peixes, sim. De Aquário para Peixes, desde Aquário para Peixes, que as mensagens vêm fazendo isso, vem puxando como se um efeito dominó, né? Vem um, vem outro, tá? Então assim, tem alguma coisa sobre você, as suas circunstâncias, que ela na verdade, ela é uma oportunidade, ela é uma vantagem. Só que quando você absorve aquilo que não é seu,
a perspectiva é outra, né? A etiqueta que se coloca nessa sua habilidade, nessa sua característica, nessa sua personalidade, seja lá como for, é outra. Então, não dizem assim, tudo depende de quem vê, tudo depende de quem vê, tem isso. Então, tem alguma questão que vai fazer de 8 a 80, sabe? A percepção, ela muda bastante. E aí não só se percebe que não é falta, escassez, rejeição, abandono, etc., como é o contrário. É o contrário. A coisa de, acabei de falar, quando você está absorvendo, né, o que nasceu para absorver, carregando o peso que nasceu para carregar, eu carregando peso aqui, né? É uma percepção, é uma vida. Tem uma frase... A internet é fogo, né? Eu não fiz a minha pesquisa para checar a fonte. Eu tenho certeza que já foi atribuída a Einstein, mas eu não tenho certeza se foi de Einstein, porque eu não me lembro de ter confirmado isso ou não com mais pesquisa. Mas dizia assim, mais ou menos assim, que enquanto você fica pedindo um peixe para voar, ele sempre vai ser um fracasso, mais ou menos isso, né? Então, essa coisa do depende de quem vê, depende da circunstância, né? Depende de como se percebe, enfim, que faz toda a diferença e que aí muda completamente ali uma história, né? Isso se mostra essa semana para Gêmeos de alguma forma. Então, cabeça aberta, ouvido aberto, peito aberto para se permitir mudar a perspectiva. A próxima carta que fala de resiliência, que é eu aprendo e cresço a toda oportunidade. Então isso pode ter um papel importante nessa história como ela se mostra, especialmente nesse lugar do valor aí que a gente estava falando, né? Eu aprendo e cresço a toda oportunidade. E aí tem a sacerdotisa na mesa que diz que certas coisas só vão fazer sentido uma vez que outras se revelarem, tá? E é só no momento certo, na hora certa, que a sacerdotisa levanta o véu e revela. Então, algumas coisas vão ficar um mistério, mas é justamente a sacerdotisa que apareceu puxando aqui essa próxima leitura, que é a leitura do signo de Câncer. Então, vamos lá para Câncer e vamos ver o que é a continuação aqui para a leitura de Gêmeos também. Vamos lá, vamos falar com Câncer. Oi, Câncer! Vamos lá, vamos começar aqui a sua leitura perguntando quais são as previsões do tarô para essa semana para Câncer. Lembrando que para marcar uma leitura particular comigo é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento, o link está na descrição desse vídeo. Vai lá marcar uma leitura comigo se você achar que é a hora certa para você. Também tem o link para o meu clube de membros, vai participar, um ótimo jeito de apoiar aqui o canal, e já deixo a dica, que a partir de Geleia Real tem acesso a conteúdo exclusivo, tá? Essa semana o tema da casa é importante, não há lugar como a casa para Câncer. É um tema muito importante para a energia canceriana. Você vai ver, é uma energia que fala assim, eu vou te mostrar. A gente chegou aqui também da leitura de Gêmeos. E a carta que puxou para o pessoal de Gêmeos também para assistir a leitura de Câncer era justamente a que falava, no momento certo, na hora certa, eu levanto o véu e você vai poder ver. E aqui já em Câncer, ó, minha carta do eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar uma coisa sobre casa que vai ser fundamental e assim, ela vai ser um sinal de progresso, tá? Vai te ajudar a seguir em frente, vai te ajudar a permitir mudança, vai te ajudar a compreender algumas coisas assim com um progresso pessoal, tá bom? Que mais que a gente pode falar sobre essa energia? Aí a mensagem diz que quando você for mostrado
Você vai poder reconhecer esse momento, porque aí você vai fazer essa escolha de dar um tempo, silenciar, dar um tempo, silenciar. Pensar um pouco mais sobre como você vem contando uma história, muitas vezes, com esse observe as suas palavras, né? Comunicação consciente, né? E aí falando assim, o universo tem um plano. Então, eu fico com essa sensação de que você é ajudado, né? Essas duas cartas, na verdade, a enxergar algo, perceber algo. E aí, quando isso acontece, aqueles momentos que a gente reavalia algumas questões. Então, aí você dá um tempo, silencia, né? Ou fica mais consciente sobre a palavra, como falamos. A próxima carta, né? Enxergando as coisas de uma perspectiva maior. E aí pode ter reavaliação, pode passar por um momento ou um período assim que você fica reorganizando as peças na sua cabeça, sabe? A partir de como você enxerga as coisas agora. O que mais que a gente pode saber sobre essa energia para Câncer? Tem várias cartas aqui que elas vão falar sobre proteção, e isso sendo justiça kármica em ação e uma justiça kármica em ação, proteção daquilo que poderia te dominar por culpa, vergonha, medo, dúvida, insegurança, ou que seja tóxico, ou aquilo que tenha a intenção de tirar vantagem, seja lá o que for. Confie aonde você está sendo guiado a ir, literalmente, os lugares. E não precisa ser sempre assim, não. Tive um sonho, uma inspiração, a minha intuição me falou que eu devo ir não sei aonde, naquele lugar super simbólico. Às vezes pode ser assim. Mas isso aqui também é válido para, nossa, faz tempo que eu não vou comprar um pãozinho fresquinho naquela padaria que é lá na outra rua do não sei o que, vai. Mas aí também não fica querendo controlar a experiência, porque às vezes é muito sutil, entendeu? Quando você vai até lá, aí demora mais um pouquinho no caixa, aí as pessoas atrás de você estão tendo uma conversa que você meio que ouve sem compromisso, sem querer ouvir também a conversa, mas fala de um tema, de um assunto que já te chama atenção para algo. Aí você, agora eu vou não sei aonde, vou, entendeu? Então, confie aonde você está sendo guiado aí. Tem uma perspectiva maior sobre isso, né? Sobre o universo não dá ponto sem nó. Essa carta ela fala do conceito de linhas lei, que dizem que os lugares são energia, tudo é energia, né? Os lugares têm ali uma fonte de energia, nós somos fonte de energia também, então quando a gente vai a lugares, e o tempo que a gente passa ali ou não, tem uma coisa de ativar, né? Da gente influenciar a energia do lugar e vice-versa. Então, esse conceito fala desse jeito bem literal mesmo, da nossa movimentação ativar algumas coisas na gente, né? Então, de repente, tem coisas aí que para algumas pessoas você enxerga, você vê, e você pode entender por que você passou um período na sua vida em certos lugares, tá? Mas em todo caso, eu gosto muito, muito, muito de quando a gente consegue ter essa conversa sobre espiritualidade que enxerga o mágico, o sagrado na vida cotidiana, no dia a dia. Porque essas coisas estão acontecendo o tempo todo, então não esquece da nossa conversa sobre quero ir na padaria, vou na padaria. E aí não tô assim, fixado em atribuir um significado, ver uma sincronicidade, entender, né, alguma questão específica. Não faça isso, né? Só vai. E aí peito aberto, cabeça aberta e sabendo que muitas vezes, pronto, fiz minha parte, né? Então, permita o poder do acaso. Mas essa mensagem está contando que em algum momento as pecinhas se encaixam e você enxerga assim uma questão maior, porque a gente tem ali o plano divino, né? O universo tem um plano, diz aqui.
E aí, essa mensagem, na verdade, ela tá olhando para frente, falando sobre a proteção em relação àquele tipo de energia que a gente falava, de que o justo seria, né, você conseguindo se ver protegido de coisas que poderiam te dominar por medo, culpa, vergonha, dúvida, insegurança, obsessão, o tóxico, tirar vantagem, essas coisas. Orientação final para Câncer. Essa semana, ou no fluir dessa energia, tem coisas que você vai enxergar ou vai saber que você não sabia antes, com a lua aqui, né? Aí aqui a peça que faltava, falando de parcerias. Então a peça, eu usei essa aqui, né? A peça que faltava, a parte que faltava, e aí eu usei esse termo, né? Aí você pausa para reencaixar as peças de um jeito diferente, né? Então a mensagem reforça isso, Câncer, essa semana, olhos abertos, flexibilidade, né? Tem alguma coisa que o universo quer te mostrar. E aí diz que esse momento é uma bênção. Não fique teimoso. A sua flexibilidade, sua capacidade de enxergar através de outras perspectivas, né? Também vai te ajudar bastante. E esse elemento de proteção aparece aqui novamente na mesa, com essa carta que fala do proteger do templo, né? Limpeza daquilo que não só não ajudaria, como poderia atrapalhar, inclusive, tornar as coisas insustentáveis. Então tá bom. Ficou um pouco misterioso? Ficou. Talvez para mim, para você não. E aí, na hora que essa energia aqui, ó, não tem jeito, ela não se faz passar batido, não. Você vai ver, literalmente ver alguma coisa que desencadeia tudo isso aí que a gente tá falando, tá bom? Muito bem, Câncer, espero que essa leitura tenha te servido bem. Vamos seguir em frente, vamos falar com o Leão. Oi, Leão, bem-vindos! Vamos lá, vamos começar aqui a sua leitura, perguntando sobre as previsões para Leão essa semana. Lembrando que para marcar uma leitura particular comigo é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento. O link está na descrição do vídeo. Vai lá marcar uma leitura comigo que eu vou ficar feliz em tirar as cartas para você. Também tem o link aí para o clube de membros na descrição. Vai lá participar, um ótimo jeito de apoiar o canal. E a partir de Geleia Real você acessa conteúdo exclusivo. Tá, tem alguma coisa essa semana, Leão, que te traz um alívio, que te dá um respiro, traz um alívio. Aí vai ser razão para celebrar, mas essa é a carta que fala quando a gente está preparado também. Então, assim, para algumas pessoas, muito especificamente, o seu alívio é porque você trabalhou de se preparar numa questão e aí você... Ufa, que bom que eu tô preparado para lidar com isso aqui, né? Já sei o que eu preciso saber para lidar com essa pessoa, com essa situação, seja lá o que for. Mas enfim, o que mais me fala aqui é essa energia de alívio. E aí, essa carta, ela fala muito sobre as coisas não serem tão densas quanto parecem, uma coisa assim. Então, esse conjunto de cartas aqui, ó, essa semana... É um daqueles momentos que a gente não fala sempre. Esperança é a consciência que há mais possibilidades do que aquelas que eu já posso enxergar. E aí para algumas pessoas tem isso, de repente outras possibilidades se mostram que você não enxergasse e isso traz o alívio, né? Isso mostra que, nossa, com a limitação do que eu sabia, as coisas pareciam mais difíceis ou mais tensas, né, do que elas realmente são. Ufa, que bom. Então tem uma variação disso aí que eu falei essa semana aqui para Leão. A próxima carta é a carta de bênção. Ela veio na posição de desafio puxando energia de Virgem. Então a gente sabe que vai ter uma continuação dessa conversa na energia de Virgem. Mas assim, o que mais que a gente pode saber? Antes de seguir em frente para Virgem, o que mais que a gente pode saber?
essas cartas estão me falando o seguinte: em algum momento já houve a possibilidade também de você, dominado por insegurança, medo, tem consciência de algumas coisas, mas está agindo de outra, porque então tem alguma desconfiança, né? etc, etc. Já pode ter havido situações que as coisas conseguem mexer com a nossa cabeça e aquelas situações que parece que o outro está tentando roubar o nosso caminho, sabe? Só que aqui essas energias, elas estão falando que, pô, boa tentativa aí e tal, a gente anda o caminho do que a gente faz, então você vai andar o caminho da sua tentativa aí, mas calma aí que você também não pode tudo não. Então tem uma coisa aqui nessa mensagem, essas 3 energias, elas são muito fortes, elas me falam muito sobre o que é justo, qualquer tentativa de te fazer ocupar papel que nasceu para ocupar, de querer tirar você do caminho que é seu, entendeu? Essas coisas, tá bem espiritual essa conversa aqui, tá? Então assim, enquanto as pessoas vêm com a farinha, essas energias estão com o bolo pronto já, e não tem essa ideia de querer roubar a cabeça não de ninguém, entendeu? Então essas 3 cartas aqui, se em algum momento você achou que o teu caminho de repente estivesse indo numa direção em que, nossa, tanto potencial, tanta coisa que eu queria fazer, que eu queria acontecer e tudo mais, mas parece que não vai, parece que não sei o que, não fica alimentando isso aí não, porque o que a gente alimenta cresce, não alimenta esse porquinho. E tem alguma coisa nessa semana que te mostra e te traz um alívio e te pacifica de alguma forma sobre isso, de que não tem essa que você vai perder as suas bênçãos se outra pessoa souber mais do que você sobre alguma questão e passar na frente. Não tem isso, tá bom? Próxima carta, então, falava ali da bênção. Já vou trazer aqui energia de Virgem para a mesa. Vou abrir ela, mas não vou iniciar a energia de Virgem ainda. Pera aí. Aí foi bom fazer isso, porque essa mensagem está falando que muita coisa também era na sua forma de analisar a situação, a bênção. O desafio estava também na sua forma de analisar, de avaliar, de pensar sobre o caminho. Às vezes, também uma mensagem dizendo assim, não estava reconhecendo a bênção como a bênção. E para muitas pessoas, uma cura profunda de questões emocionais, uma transformação interna muito grande, sendo a maior bênção. Isso é verdadeira transformação, isso ninguém tira, isso é o que de fato vai gradualmente transformando o caminho de forma sustentável. Aí essa mensagem diz que esse momento, ou essa semana, ou né, o que vem acontecendo é você atravessando o eco daquele tipo de energia que já conseguiu em algum momento te fazer se ancorar em situações desequilibradas por culpa de não ser suficiente, não fazer o suficiente, não entregar o suficiente, entendeu? Essas questões todas aí, que vão muito naquele valor, né, que fragiliza ali o valor próprio. E aí nessa sua culpa, na sua dúvida, muitas vezes você podia se ver firmando maus acordos, né? Só que, então assim, nesse firmar de maus acordos, você acaba assumindo responsabilidades, né? Se colocando no papel que não é seu para ocupar e tudo mais. Então é muito mais assim, é que a gente falava, né? Tem muito uma conversa de querer roubar o caminho do outro, mas é que essa mensagem tá contando pra gente é que também tem isso. Às vezes o que é possível é que você não vai andar o seu, porque você vai se colocar na posição de querer fazer pelo outro em situações desequilibradas.
em maus acordos, muito movido por culpa, vergonha, medo, insegurança, muitas vezes, né? Então, quando... Isso sim, mas aqui é teu livre-arbítrio, entendeu? E aí a gente tem que se perdoar também. A gente tem que se perdoar porque a gente tá sempre fazendo o melhor que a gente consegue com aquilo que a gente sabe. Então, pronto. Aí, então, essa mensagem vem dizendo que essa semana tem um alívio, né? Um alívio, um respiro. E aí de poder perceber, inclusive, algumas coisas com um olhar diferente, se reconhecendo em circunstâncias melhores do que estava reconhecendo antes, muitas vezes até enxergando com mais clareza esse elemento do seu universo interno muito mais fortalecido, né? E essa sendo a principal questão da bênção. E quando o seu universo interno está muito mais fortalecido, quanto mais fortalecido ele está, menos chance você tem também de ficar fazendo maus acordos. Então, tudo colabora. Tem a proteção, tem quem já resolve o problema antes dele acontecer, tem aquele que ouve as conversas que a gente não ouve e dá um jeitinho de movimentar quem tem que ir embora, tem aquele que fala, não fica com muita dó não, porque quem tem muita dó ocupa o lugar do outro, tem que também é muito pela justiça, pelo que é justo, né? Tem aquele que protege a cabeça, porque o poder é mental também, plantou semente de dúvida, insegurança, medo, etc. na nossa cabeça. E a gente deixa aquilo crescer. Tem sim condições, né, da gente se ver fazendo coisas aí que não seria a melhor escolha pra gente. Então tem proteção, tem ajuda de todas as frontes, né? Mas o principal é isso, a sua maior bênção é essa. Você também mais fortalecido e sendo mais consciente em relação ao papel que você se propõe a ocupar aí nas dinâmicas, tá? Eu sei que, poxa, foi uma mensagem mais profunda do que eu esperava para essa semana, mas lembra disso, essa semana que vem na direção de Leão, um alívio. Guarda isso, tá? Vamos passar para Virgem agora? Vamos. Virgem, bem-vindos! Vamos lá, vamos começar aqui a sua leitura. Perguntando sobre as previsões do tarô para essa semana. Lembrando que para marcar uma leitura particular comigo é no pollination.com.br. O link está na descrição desse vídeo. Como é que você entrou aqui? Tá tudo fechado. Tem também o link para o clube de membros aqui do canal. Vai lá participar se você tiver interesse. É uma ótima forma de... apoiar o canal a partir do nível... ela veio! Você viu? A partir do nível Geleia Real você tem acesso a conteúdo exclusivo. E vamos lá, Virgem. Veio até um visitante inesperado aqui para Virgem. Virgem, esse momento ele é muito bom para você, essa semana, né? Essa semana é muito boa, um grande salto, um grande progresso, né? Chance de movimentar. Só que essa mensagem fala assim, isso é muito legal, pode te animar, pode te interessar, te despertar curiosidade, etc. Só que você conscientemente vai fazer as coisas devagar. Não devagar assim empatando, né? Mas devagar se vai longe, devagar e consistentemente. Mas vale um passo alinhado do que 10 passos no desespero, né? Aí, eu acho interessante isso. Até mesmo a seu visitante inesperado aqui veio me falar muito sobre esse elemento de não se precipitar. Me lembra um pouco a história do Ícaro, né? Que na libertação ali do labirinto, o pai dele fez asas de cera, que é porque o que eles tinham, para que eles se libertassem da limitação imposta pelas escolhas do pai, as limitações ancestrais. E o pai dele fala, né? Não vai muito perto do sol. E aí Ícaro
assim, ó, muito animado, com muita sede ao pote, muito atraído pelaquela luz do sol, ele acaba indo para mais perto do que precisava ali e de fato derrete as asinhas dele e ele cai. Então, é uma mensagem muito boa. Agora tem uma no meu pé também. É uma mensagem muito boa, é uma mensagem muito boa. Um grande salto para Virgem nesse momento, só que é sábio, uma coisa que Virgem sabe bem também. Devagar se vai longe, um passo em alinhamento vale mais do que 10 passos numa animação apenas, por exemplo, e vai as coisas na medida certa. Na medida certa, uma busca pela proporção certa das coisas, não por perfeição. Qual que é a proporção certa das coisas a cada passo que eu dou? E essa mensagem fala que isso é Virgem indo ao encontro de algo. Vou tirar mais cartas aqui, tá? Então, como você se conduz, como você dá cada passo que você dá, é maravilhoso. É o X da questão, tá? Você já tá indo numa direção. Aí essa mensagem, ó, observa que algo vai acontecer, algo vai se manifestar. Essa carta do Yang aqui sempre me faz um puff, né? Muitas vezes de forma inesperada, às vezes surpreende, mas algo se manifesta, algo acontece. Observe, você vai ver. E aí, é isso que essa mensagem está falando. Ainda assim, você se mantém, né, fazendo as coisas na proporção certa. Você tem ajuda ancestral, tá vendo aqui? Você tem ajuda ancestral para dançar com a vida. Você vai se movimentar, você vai aproveitar, você vai dar um passo e como é que é? Tem a sua parte, tem, né, observar. Você observa e você faz a sua parte. Observa e faz a sua parte. Tem. Mas o que não sai do teu protocolo, da tua regrinha é isso, tá? Tudo na proporção certa. Mesmo que eu esteja animado, mesmo que eu esteja, como se fala, ansioso até. 8 de paus, movimento acelerado. Por isso que a gente está conversando assim. Tem alguma coisa que aquilo acontece e aquilo começa a acelerar uma energia. O que é que vai acontecer, cartomante? Não sei, tô tirando cartas aqui e os detalhes podem ser diferentes para cada um, mas eu sei que vem através de alguma comunicação, alguma conversa, ou o chakra da garganta, alguma informação que desenrola tudo isso aí. Aí olha só, essa carta aqui da Rainha de Paus, que justamente fala essa energia de fogo maravilhosa para moldar, mas é uma energia que pode ser 880. Ou ela queima, destrói, ou ela molda, né? Com o calor do fogo, ela vai moldando, criando. Então, por isso que a gente está conversando do jeito que a gente está conversando. O que mais que a gente pode falar sobre essa energia de Virgem nesse momento? Olha para o passado, ela diz assim: memórias da alma. Você tem os seus presentes, as suas coisas mais valiosas você tem aí no seu repertório, na sua memória. Você já fez isso antes, você sabe do que a gente está falando. Aí a próxima carta fala como você pode ser mãe de si mesmo. Então, que essa consciência, né, da sua prática, do seu dia a dia, da sua vida cotidiana, dos seus hábitos, da coisa mais arroz com feijão possível. Frente a esse tipo de energia, desse Yang, dessa Rainha de Paus e tudo mais, pode parecer que tá maluco, né? Isso aqui brilha muito o olho, isso aqui é muito legal, isso aqui é muito animador, isso aqui é muito apaixonante, seja lá o que for, né? Que bom, mas não perde a vista dessa outra questão que é fundamental. A sua rotina, o seu cotidiano, a sua saúde, muitas vezes. Tô pensando muito em casa 6 aqui, né? Entendeu? O salto
saindo de um período kármico que é aprendizado, né? Saindo de um labirinto e iniciando uma nova fase. E aí, Vênus, prazer, harmonia, bem-estar, amar a vida, viver a vida que se ama, o conforto da materialidade também entra aqui. Então, Virgem, eu sinto que a nossa conversa aqui serviu para isso, para dizer, ó, tem alguma coisa que pode te inspirar, te animar, te tornar curioso, seja como for. Anda, dança com isso. Lógico, vai viver tuas coisas, só que não esquece do fundamental. Antes, você pode já ter se deixado consumir, né, por esse tipo de energia. Não esquece de se cuidar bem, de ser boa mãe de si mesmo, tá? E eu tô falando enquanto arquétipo, tá? Independente do seu gênero. Muito bem, Virgem, espero que essa leitura tenha te servido bem. Para marcar uma leitura particular comigo é no pollination.com.br, link na descrição do vídeo. Beijo grande para vocês, boa sorte, até a próxima.